Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal de Tech. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma super dica de refrigeração e algumas alternativas que nós temos, tá? Que podemos usar aí para estar melhorando as temperaturas, tá? Essa dica é para você que possui uma mini rig no seu PC gamer. Geralmente você que faz a mineração aí com uma ou duas placas de vídeo dentro do gabinete, né? Onde a situação é bem diferente das rigs que nós temos com 6, 8, 10 até 12 placas aí, né? Que é onde você pode dimensionar melhor a distância entre as placas de vídeo, né? Entre as GPUs, para você consegue ter uma temperatura melhor, né? De acordo com o arrefecimento do ambiente e tudo mais, né? Então, começando aqui, pessoal, ó, vamos dar uma olhada. Nesse primeiro caso, quero já mostrar para vocês. Estou utilizando aqui o gabinete da Mancer, é aquele modelo Mancer Frost, tá? Ele é todo aberto na frente, tá vendo? Então ele é todo aberto, apesar dessas fãs não ser muito boas, tá? Eu pretendo trocar o kit desses gabinetes de fã, pegar umas fãs um pouco mais fortes ou que vai melhorar mais ainda, tá? Mas eu estou utilizando as originais por enquanto que vem no gabinete, tá ok? Então vamos lá. Nessa situação aqui, nós temos as placas de vídeo, são duas da EVGA, como vocês podem ver, essa Dual Fan, tá? Ela tem, apesar de ela ser um pouco estreita, ó, ela tem uma dissipação muito boa, viu? Inclusive os headpipes dela é de cobre, e eu já vi no datasheet dela, nas fotos, nos reviews de montagem, ela tem uma dissipação muito boa, viu? Apesar de ser uma placa Dual Fan, tá, pessoal? Eu optei por Dual Fan como esse gabinete que eu estava pretendendo usar, ele não é tão grande, então eu preferia pegar placas Dual Fan que pudesse ter uma dissipação de calor, uma construção de qualidade, né? Que dissipasse os calor de forma bem efetiva, ó, como vocês podem ver, ó, como que ela é. Então nós temos duas aqui e eu coloquei uma na lateral. Por quê? Essa placa-mãe que eu estou utilizando aqui é o modelo da Asus, é a Máximo 5 Gene, ó. Tá vendo? Ela tem os dois slots X16. Lembrando que aqui eu uso as 3060, para quem não conhece, tá? O canal aí. Então, obrigatoriamente eu tenho que utilizar placas mãe que tem os slots X16 e que funciona na velocidade de pelo menos 8x, tá? Ou 16x. Então, no caso, quando tem geralmente essas placas mãe gamer, ela tem dois slots X16, e quando ambas estão ligadas, né, ocupados dois slots, geralmente elas funcionam como X8, tá bom? Então por isso é uma placa pequena, né? Eu falei, eu queria uma placa pequena para poder até ter um espaço maior para o airflow dentro do gabinete, né? Aqui eu tô fazendo um push-pull também, tá? Aquele fã da Cooler Master de atrás é muito bom, e ele tira o ar quente de cima da placa. Então aqui nós temos e essa placa-mãe, ela tem uns slots muito próximos no outro. Eu vou mostrar para vocês na tela aí como é que ficou no meu primeiro teste, porque esse PC, essa placa-mãe é que eu utilizava no meu PC gamer com a GTX 1080. Então inicialmente, quando eu comecei a fazer a mineração, eu fiz um teste com a 1080 por algumas semanas, e depois quando eu comprei as primeiras 3060, foi essas duas eu comprei junto, tá? A gente adquiriu junto. E eu fiz um teste instalando uma do lado da outra, ficou muito próximo, ficou coladinha. É aquelas placas que tem um slot X16, tem mais um slot X1, e depois em seguida já é outro X16. Eu vou mostrar para vocês também essa placa como é que ela é, sem as placas de vídeo, para vocês estar visualizando melhor também. Tá? Então aqui a gente colocou na lateral, o que eu utilizei? Eu utilizei um extensor X16, tá? Do PC Express. Vou tentar mostrar para vocês. Se bater no fã, se eu conseguir, talvez dê pra ver aí embaixo. Meio embaçado, um pouquinho difícil, mas ele tá ali, ó, no segundo slot, tá? A placa de cima tá no primeiro slot X16 PC Express, tá? E aqui a segunda tá na lateral. Melhorou muito, tá? Porque eu tinha umas temperaturas com a placa colada, não tinha como a placa de cima fazer a dissipação do calor, né? Então ela ficava cerca de 5 graus, 8 graus acima da placa da 3060 que estava embaixo. Então foi onde eu decidi que eu precisava urgentemente estar adquirindo outro kit, e para utilizar nessa placa mãe eu teria que estar pelo menos usando um extensor de PC Express,
no qual melhorou muito as temperaturas das duas, tá bom? Resolveu muito esse problema aqui, tá? Vamos passando para essa segunda máquina, gente. Nós já temos aqui, ó, as duas placas de vídeo, duas 3060 também, da MSI. Porém, a de cima é aquele modelo mais robusto, a Game X do Alfan, também as duas, tá? Porém, essa, para vocês verem como é a diferença, a Game X, e a de baixo é a X2, aquela Ventus do Alfan também. Mas olha só, a diferença da dissipação do calor da Game X é muito mais robusto, muito melhor, tá? É uma placa maior também, tem uma dissipação muito boa, além de ela ter dois conectores da fase, né, de entrada aqui, um de 8 pinos e outro de 6 pinos. E a Ventus X2, a Ventus 2X na verdade, né, é um conector só também, ó. Ela tem só um de 8 pinos, tá? E ela é mais estreitinha, ó. A dissipação dela é um pouquinho mais fraquinha, tá, pessoal? Por isso que eu optei colocar ela embaixo, tá? E a Game X, que tem uma dissipação maior, apesar de que o fato de ela ser muito mais espessa, né, mais grossa aqui, ela ficou ainda mais próxima da de baixo, tá vendo? Só que eu consegui, através de ser uma placa com uma dissipação melhor, mesmo estando em cima, a temperatura das duas muito próximas, tá? Porque a de baixo aqui, a Ventus X2, ela já tem uma dissipação de calor um pouco menor, né? Um pouco inferior à Game X. Então aqui eu também estou utilizando o mesmo gabinete, ó, tá? Tem um airflow aqui, push pull também, tá? Essa placa aqui já é uma MSI Z87, tá? Da primeira é uma Z77 de terceira geração, a gente tem um i7 lá, tem outro i7 aqui de quarta geração, tá? E eu vou mostrar para vocês depois o comparativo das três PCIGs, tá? De temperaturas de memória, né? Temperaturas que a gente pensa que dá a GPU, a gente já vai ter uma noção das temperaturas internas aí nas placas de vídeo, tá, pessoal? Mas eu vou falar um pouquinho mais também da temperatura de memória para você que está minerando etéreo aí, sabe que a gente usa muito mais a memória do que os núcleos da GPU. E vamos para nossa terceira criança aqui, ó. Tem umas outra situação, ó. Essa é uma H97, ela tem o primeiro slot X16 funcionando em 16x, tá? O segundo slot dela é um X16 funcionando em 4x. Ela não funciona o dual em 8x. Mas aqui eu tenho uma GTX 1080 no qual eu não preciso estar utilizando o slot X16 obrigatoriamente, por eu estar minerando fazendo a mineração com a 3060, tá bom? Mas olha só, pessoal, esse aqui é o mesmo caso, ó. Essa é a única ASUS Strix 3060 também, a única triple fan. E no meu ponto de vista aqui, para vocês verem como a gente tem várias placas diferentes, né, modelos diferentes, no qual a gente pode comparar qual a eficiência da dissipação de calor de cada uma. E essa ASUS Strix aqui realmente é a melhor de todas. Apesar de ela estar em cima da 1080, ela ainda é a placa mais fria de todas as três mini rigs que nós temos aqui, tá bom? Ó, lembrando que também outra forma aqui, ó, uma das vantagens de estar montando o PC rig é você tá o contato direto, né? Direto da placa da GPU no slot PC Express, os cabos das fontes originais, sem adaptadores, sem extensores, tá? Isso aqui você já diminui muitos problemas também, tá bom? De aquecimento, de mau contato, de mau funcionamento, tá bom, pessoal? E essa aqui, ó, nós temos um trunfo aqui, ó, essa GTX 1080, que vai ser bem interessante falar para vocês, é que a gente se apega muito nas temperaturas da GPU, mas se você faz mineração de etéreo no momento, é utilizado muito mais da memória, ainda mais que esses overclock que a gente está sempre adicionando um clock a mais nas memórias. Eu queria ressaltar para vocês, muito cuidado com isso, porque nós não sabemos a temperatura que está exatamente nas memórias e sempre adicionamos 10, 20, 30, até 50% aí nas memórias de overclock para render mais megahertz na mineração do etéreo. Só que, pessoal, nós não temos ideia da temperatura de memória, não temos ideia alguma
na mineração de etéreo, na maioria das placas, tá? Aqui nós temos um coringa, onde eu vou poder mostrar para vocês. Essa GTX 1080, ela tem 3 sensores adicionais. Na verdade ela tem 9 sensores, mas aqui ela me mostra sensor da GPU, das fases do power, né, e das memórias. Aqui na construção dessa GTX 1080 da EVGA, nós temos sim um registro das temperaturas de memórias, tá bom? E eu vou mostrar para vocês na tela a diferença, que aquele hotspot que a gente vê no HW Monitor, no GPU-Z, não é a temperatura da memória. E que a gente não pode ter uma referência pela temperatura da GPU por conta de a gente estiver minerando etéreo, a gente está usando muito mais das memórias, tá, pessoal? Agora aqui eu vou mostrar para vocês então. Esse aqui era um gabinete daquela Pichau Seraph, nem parece mais. Eu já optei por abrir, que ele tinha um vidro aqui na frente fechado, então atrapalhava um pouco no airflow. Como a gente está fazendo a mineração agora, né, não joga mais Warzone, só no Play 4 agora, eu sou muito ruim, mas nós vamos chegar lá, né? Tive que abandonar os mouses e teclados no Modern Warfare. Mas pessoal, é isso, ó. Vamos agora comigo. Já de cara, né? Vou mostrar que essa 1080, pessoal, ó. Eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, ó. Opa, cadê meu mouse? É que aqui separa várias telas. Se você olhar aqui, ó, estamos aqui com a 1080 e a 3060, tá? Ó, fazendo quase 34 aqui, que eu tô mexendo, ó. Né, de 33.8, 47.7 a 3060, tá? Pessoal, seguinte, ó, eu tô aqui com o GPU aberto no sensor já. Estamos aqui na 1080, ok? Temperaturas 61 graus, GPU, hotspot 74 graus, 75 quase. Mas essa placa, ela tem vários sensores de temperatura. Se você reparar, aqui nós temos sempre temperaturas GPU1 lá em cima, GPU2, que é um outro ponto, um outro sensor de temperatura que temos ali no encapsulamento da GPU, tá? Da placa de vídeo. Então temos 2 sensores na GPU, batendo 58 graus. Vocês viram que tá lá acima de 70 graus o hotspot, né? Aqui, ó, as temperaturas da memória. Ela divide em 3 blocos das memórias aqui, ó. Então na memória 1 nós temos 55, na memória 2 nós temos 60, na memória 3 62 graus. E ainda tem as 5 fases aqui me mostrando as temperaturas delas, que são as fases dos MOSFETs, a entrada das fases da GPU. Então vocês reparou, pessoal? Presta atenção. Temperatura GPU 60 graus, 74 hotspot, que é outro ponto de temperatura na GPU que nós temos. Tá bom? Eu tô com a mão doendo, tô tremendo muito, mas quero mostrar isso aqui pra vocês. Então, por que a temperatura das memórias não estão tão acima assim da GPU? O que acontece, pessoal, que na 1080, geralmente a maioria das 1080 tem um clock da memória efetivo de 10 GB por segundo. Essa aqui que tem a memória GDDR5X tem efetivamente 11 GB por segundo. E nos clocks, inclusive no Afterburner, no MS Afterburner, quando a gente vai adicionar aqueles 500 a mais no clock da memória, aqueles 800 MHz ou aquele 1000 MHz na memória, ela ainda vai estar atingindo o seu máximo efetivo, que seria dos 11 GB. Quando adiciona aqui 1000 de clock na memória, tá? No Windows, que seria 2000 no RivalOS, ela trabalha dentro ainda da sua especificação, que seria os 11 GB. Como não mostra lá no Afterburner, a metade seria ali, né? Dos 11 GB, os 5500 MHz. Vocês estão percebendo? E com isso, ó, as temperaturas estão bem próximas das GPUs. Ainda que aqui está quente, está um pouco quente hoje, tá? E eu já vou alterar aqui o fan com vocês também, fazer alguns ajustes no fan para mostrar mais sobre o arrefecimento das placas, tá? Mas aqui que vocês podem ver, nessa 1080 eu tenho um sensor de temperatura. Mas será que ela não está esquentando tanto a mais porque eu não estou adicionando, na verdade, real, esses 1000 acima, e sim trabalhando próximo do estoque da placa?
Então tá aí um debate que eu quero deixar para vocês, deixar no comentário também, se você tem alguma placa que tem sensores de memória, o pessoal da TecLab, o Ronaldo, o Jackson, o Burt, inclusive eles estão, essa semana, acredito que eles estão testando, tá? E essa real temperatura, com sensores, com conhecimento técnico, tá? Com referência para a gente poder realmente saber, porque eu acredito que a maioria de nós não sabemos a temperatura da memória que está acontecendo exatamente. Mas será que se a 3080 funcionasse próximo do seu clock de memória estoque, será que ela também, a temperatura dela não seria bem mais baixa? Se você tem uma 3080 aí, faz um teste, deixa nos comentários pra gente e vamos elaborando aí, né, descobrindo juntos aí qual é a melhor forma de fazer essas placas trabalhar, né, de uma forma mais tranquila, tá bom, pessoal? Mas aqui, ó, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Temperatura de memória 1, 2 e 3, ó, 54, 59, 61 graus. E eu tenho aqui na minha GPU 2, 56, 57 graus. E minha GPU 59 graus. Tá bom? Agora vem comigo para a tela aqui do monitor do PC, onde eu vou fazer o comparativo das 3 mini rigs PCs. E aí nós já vai ver como é que fica, como é que pode ficar. Ah, também, lembrando que meu ar-condicionado temporário são esses caras aqui que eu não abandono nunca. Jogo o ventilador, tá? Direciono legal de uma forma que os gabinetes circulem melhor o ar quente, tá? Para sair. Às vezes eu utilizo até esse terceiro aqui para tirar o ar para fora, tá, pessoal? Não estou utilizando ainda ar-condicionado, pretendo instalar urgentemente, tá bom? Mas antes disso ainda vou preparar algum sistema de exaustão para estar retirando o ar quente do quarto aqui, né? Da nossa mini rig, beleza? Então vem comigo para a tela aqui que você já vai ver os resultados e como estão as temperaturas dos 3 PC rigs aqui. Que eu tenho certeza que você que utiliza a mineração no gabinete, é um dos maiores desafios é manter as temperaturas baixas, e vocês vão ver como a qualidade da construção de dissipação do calor de cada placa de vídeo faz total diferença também dentro do gabinete, beleza? Independente dele estar mais próximo, dele estar em cima, estar embaixo, tá? Aqui na lateral a gente conseguiu um pouco melhor a temperatura. Então bora lá, vem comigo para a tela, vamos fazer esse comparativo. Fui! Já estamos aqui com o nosso monitor e gerenciador Ministat. Aliás, eu quero agradecer novamente a equipe da Ministat que se prontificou a me presentear mais uma vez, aumentando aqui o meu período de teste aqui para mais 4 meses, pessoal. Olha só que bacana, hein? Thank yous, Ministat. Aumentando aqui, ó, meu plano exclusivo e Ministat Plus ou mais aqui, ó, até dezembro 2021. Vou passar o final do ano fazendo upgrade no plano. Muito obrigado, tamo junto. Pessoal, já estamos aqui no nosso dashboard, tá? Nossos walkers, na verdade, aqui nos 3 trabalhadores abertos, tá? Nossas 3 rigs. No nosso caso, primeiro aqui, pessoal, já podemos ver as temperaturas de todas elas, tá? Nosso primeiro setup, que são as 2 EVGAs. Olha, parecem irmãs gêmeas, ó, elas trabalham muito idênticas. Fazendo aqui 48.35 MHz, as duas, tá? Rodando a 114 watts cada uma. Lembrando que eu tô com um power limit de 68%, tá? Os fãs setados em 80% em todas elas, inclusive na 1080, tá? E vamos de cara ver as temperaturas aqui, ó. GPU 0, que é a EVGA que está no slot da placa mãe diretamente, 52 graus. A que está na vertical, 50 graus, ok? Essa temperatura secundária aqui, supostamente, seria as temperaturas de memória, tá? No caso da GPU aqui, ó, 52 graus da GPU e 65 da memória. Da segunda EVGA na vertical, nós temos o 53 graus na GPU e 65 na memória, tá? Mas supostamente, não vamos considerar isso no momento. Só as temperaturas que nós temos aqui nos 3 setups, ok? Então temos 53 graus na GPU 1, 50 graus na GPU 2. Nosso casal de MSI, estamos rodando aqui a 48.22 MHz na placa 1, na Game X, que é a placa que está acima, no slot de cima, tá? No segundo setup,
lembrando. E a MSI Ventus 2X Dual Fan também no segundo slot aqui, tá? Então tá com 51 graus as duas, ok? Lembrando que a MSI Game X está acima, pegando o ar quente do backplate da Ventus 2X, mas quanto mais fria eu mantenho a segunda placa de baixo, que está refrigerando melhor, eu também consigo abaixar a temperatura da que está em cima. E por ela ter mais qualidade na construção e dissipação do calor, vocês percebem que a gente tá bem equilibrada a temperatura das duas, mesmo estando uma em desvantagem perante a outra, pegando um ar quente, e como o airflow faz total diferença dentro do gabinete, percebe? E agora estamos aqui na Asus, né, ó, aquela nossa última, que temos a 3060 da Asus Strix e temos a 1080 da EVGA, ó. A Asus fazendo 47.80 MHz a 114 watts também, tá ok? A 1080 fazendo com 141 watts, 34.48 MHz a 54 graus, tá? Nossa Asus Strix a 51 graus. Então vocês percebem que eu tô sempre mantendo na casa entre 50 e 55 graus, um pouco mais cedo que estava um tempo mais quente, ou quando está muito quente, o máximo que ela trabalha aí é na média de 55 graus, de 55 até 60 graus nos dias mais quentes e até 50 ou 48 graus nos dias mais frios, tá? Eu tento manter sempre essa média que é mais equilibrada para o meu ambiente, que não utiliza o ar condicionado, que não ainda tem um sistema de exaustão para estar tirando o ar quente aqui do nosso quartinho rig aqui, tá bom? E estou utilizando ventiladores, no qual eu também não recomendo estar utilizando, porque sabemos que ventiladores dá problema, ele trava, tá? Se você não pode estar no local ou fica muito ausente da rig, eu não recomendo que vocês utilizem ventiladores também, porque eles podem queimar, travar, incendiar até a instalação elétrica do cômodo, tá? E até pegar fogo na rig aí, queimar tudo, trazer até danos muito piores aí na sua casa inteira, tá bom? Então, ventiladores eu não recomendo, estou utilizando, porque eu ainda não tenho um sistema de exaustão e ar-condicionado, que seria o que eu mais recomendo. Você trazer a temperatura do ambiente, que estão as rigs, para uma temperatura mais baixa, tá? Onde o ar circula. Então, com exaustão você já consegue melhorar muito isso, tá, pessoal? Então, olha só como eu tenho aqui, basicamente, as temperaturas equilibradas entre as três máquinas, tá? A Asus, que é a Asus Strix a 1080, a MSI, as duas MSI, e a EVGA, que está montada diferente, uma no slot e outra na vertical, com o extensor PCI Express, também com boas temperaturas bem próximas uma da outra, tá vendo? Casa de 50 a 52 graus. Estamos com a 1080 um pouquinho mais quente, porque geralmente ela já trabalha com clock na GPU maior um pouquinho, né? Para eficiência do overclock de hash rate para mineração de Ethereum, ela já trabalha um pouquinho mais quente, né? Então, abrindo aqui, pessoal, ó, já temos aqui que ela está a 54 graus. Agora vocês percebem, aqui no Minerstat, ele me diz que seria a temperatura da memória, mas na verdade essa temperatura mostrada aqui é a temperatura do hotspot, que não é a temperatura da memória em si, uma temperatura que fica também na GPU. Algum sensor que tem ali um ponto mais quente da GPU seria esse termal do hotspot, tá ok, pessoal? Na verdade, nós, na maioria das placas de vídeo, na grande maioria das placas de vídeo, acredito que não só da NVIDIA como da AMD também, nós não temos sensores nas memórias. Então, o que me torna impossível a gente poder estar coletando essas temperaturas de forma real, de forma precisa, tá? Então, na mineração do Ethereum, a GPU não é referência de temperatura, porque ela fica muito ociosa nos cálculos dos algoritmos para Ethereum, né? No trabalho ali dos cálculos de operação. O que trabalha mais nós sabemos que são as memórias. Ainda mais que todos nós estamos acostumados a jogar um offset na memória de 1000, 1200, até 1400, até 1500 eu vi aí adicional. Na medida que você está fazendo esse overclock nas memórias, elas estão elevando muito as temperaturas, tá? Elevando muito as temperaturas, e no qual a gente não faz ideia de qual é essa temperatura real de trabalho das placas de vídeo. Vocês percebem, pessoal?
Então, hotspot não é referência. Aqui no próprio Ministet me mostra que seria a temperatura da memória, mas eu não acredito que seja, porque quando eu abri o HW monitor, quando eu abri o GPU-Z no sensor térmico, as temperaturas bateram exatamente com as temperaturas do hotspot. E as 3060, que são 5 modelos que eu utilizo aqui, nenhuma delas tem sensor na memória, lá na placa, lá no PCB, na própria memória. Mesmo sendo todas aqui memórias Samsung, tá? Tenho 4 modelos diferentes aqui de 3060, tá? Todas elas são memória Samsung, todas elas com mesmo chip, tá? Versão 1, e todas elas trabalham diferentes, se comportam assim diferentes, e todas elas não têm nenhum tipo de sensor de memória. Nem a Asus Strix, que é a melhor construída, Triple Fan, não tem nenhum tipo de sensor de memória lá. Eu vou colocar na tela para vocês ver a comparação, um print que eu tirei aqui desse software que seria o da própria EVGA, Precision X1. Ele mostra pra gente os sensores que a gente tem nesse modelo específico de GTX 1080 que eu trabalho aqui, que eu tenho aqui, que me mostra sensores de temperatura da GPU, sensores de temperatura das memórias, dividido em 3 blocos, tá? Memória 1, memória 2, memória 3. Como vocês podem ver aí, registrando as memórias e comparando com a temperatura da GPU, vocês podem ver que está bem próximas as temperaturas, não está tão elevado. Mas eu acredito que seja, porque nem no MS Afterburner eu consigo elevar o overclock da memória da 1080 acima dos 11 GB que ela me mostra que ela já é efetiva de trabalho. Vamos dizer assim, o clock de memória efetivo, clock base, já seria os 11 GB. Quando eu adiciono no overclock aqui de programas de mineração, eu adiciono 1000 MHz nela na memória. Só que ela vem ali em estoque como se tivesse em 10 GB por segundo. Então ela, inclusive na caixa, ela me mostra que ela é 11 GB esse modelo GDDR5X. Tá? Então ela trabalha efetivamente no seu clock estoque ali em 11 GB, que seria, e mesmo eu adicionando esse 1000 de clock na memória para mineração do Ethereum, ela ainda está dentro do seu parâmetro de trabalho ali, em estoque. Então eu acredito que seja por isso uma referência mais real que eu tenho, tá? De real temperatura das memórias de trabalho na mineração. Agora, será que é porque nós adicionamos muito um overclock muito acima de trabalho original da memória das placas de vídeo para mineração de Ethereum, para obter um melhor hash rate, né, aumentar os megahashes, que a gente, na grande maioria, não sabe quanto está atingindo, a gente não sabe até onde a gente pode ir, já que a gente já está trabalhando fora da zona de conforto, para a qual a placa não foi projetada para trabalhar, concorda? E acima, muito acima da temperatura, porque o overclock é sinônimo de temperatura. Você aumentar as frequências da memória, ela vai trabalhar mais quente. Da mesma forma que você faz um overclock num processador, você faz um overclock, você entendeu? Nas memórias também. Inclusive as memórias esquentam também muito, por isso as gamers com as frequências mais altas têm dissipador de calor também, porque elas esquentam bastante, entendeu? Então você vai diminuir muito a vida útil aí da sua placa, principalmente porque a gente não sabe que temperatura que a gente está chegando. Lá os gringos lá, estoura mesmo, é 50 MHz na 3060. Acabei de ver hoje um vídeo, o cara colocando, para fazer 50 MHz, colocando 1500 de offset na memória, acima. Você percebe? E não tem, e com certeza ele não faz ideia, ninguém faz ideia da temperatura que está operando a memória. E na mineração de Ethereum, o que mais eu trabalho ali é a memória. Então, percebe, pessoal? Então, olha aqui, ó, na 3060 nós não temos registro nenhum de temperatura nem nas fases, nem nas memórias, só temos da GPU. Agora, comparando com a 1080 que tem o sensor nas placas, olha só para vocês verem. GPU 1, GPU 2, tá? Temperaturas próximas ali, mas a 1 é a principal. O próprio software ICX da EVGA já nos mostram certinho, tá bom? Ó, os 3 blocos de memória, as temperaturas das memórias, como nesse overclock que eu estou utilizando, minerando, no momento que eu tirei esses prints comparativos, olha só como elas estão bem próximas da temperatura da GPU.
e como faz sentido eu estar trabalhando com o clock dela original, que eu não desbloqueei o Afterburner, não vi uma possibilidade de estar colocando acima desses 1000, que assim eu acredito que eu estaria realmente fazendo um overclock, né? Acima do que ela foi projetada para trabalhar. Agora, nas 3060, nesse caso, eu estou utilizando 1100 de overclock, que é o meu último teste limite acima dos 1000. Mas eu trabalhei a semana inteira nos 1000 e fiquei bem contente com a eficiência que eu consegui, com as temperaturas que eu consegui tirando referência pela 1080, que trabalhava mais altas temperaturas, quando deixou ela total ali, né? A única que mostra pra gente a temperatura real das memórias, tá? A 3060 não faço ideia, mas eu sei que à medida que a gente pode também diminuir as temperaturas, diminuindo potência de consumo, né? No power limit, mas ela precisa um mínimo ali de eficiência para trabalhar, uma média de 70%, tá? Para trabalhar com eficiência, tá? Mas você diminuindo o clock da memória, você vai trazer as temperaturas mais para baixo também. Percebeu? Então é muito bom a gente poder ter esse tipo de sensores para a gente poder comparar e saber o que exatamente nós estamos fazendo, tá? O que eu quero deixar aqui é uma dica para você que quer cuidar do seu equipamento, tá? Aumentar a durabilidade e a vida útil dessas placas, trabalhar com mais eficiência, trabalhar de uma forma mais tranquila, dentro dos parâmetros originais das placas, assim diminuindo muito a chance aí, o risco de você queimar alguma placa muito mais rápido, danificar, tá? E não ser enganado por uma referência de temperaturas que a gente acha que aquela hotspot, essa da memória seria em si a temperatura das memórias, sendo que não é. Eu até para isso acontecer, preciso me convencer que realmente tem sensores ali na placa de vídeo que vai coletar essas temperaturas, tá bom? Então, pessoal, só para demonstrar para vocês aqui, ó, os modelos utilizados no teste, tá? A EVGA foi essas que vocês viram, tá bom? No PC1, tá bom? A MSI, ó, Ventus 2X OC, foi esse modelo aqui que eu utilizo, ok? Só para vocês dar uma olhada aí, ó. A Game X, que já tem uma dissipação de calor maior e bem melhor, trabalhando acima, fica na mesma temperatura da que está abaixo, logo abaixo dela, perfeitamente, só para vocês terem uma noção. A Asus Strix, que não tem o que falar, tem uma super dissipação de calor, uma extrema qualidade de ventilação, mesmo estando acima da 1080, ela também mantém a temperatura muito abaixo da 1080, para vocês verem que está com a 1080 que está ali livre, né? Embaixo do gabinete tem até mais espaço ali, mais refrigeração. Então elas se tornaram bem equilibradas também, tá bom, pessoal? E a nossa 1080 que eu utilizo aqui, GDDR5X, para vocês terem uma ideia, tá? Que mostra todos esses sensores térmicos, no qual eu estudo bastante, faço vários testes aqui, e até para entender melhor o funcionamento aí na mineração para cada criptomoeda. Sabemos que na Ergo você tem um equilíbrio melhor de uso entre GPU e memória, menos consumo e que as temperaturas ficam mais baixas, você economiza também no consumo delas, tá? No Ravencoin já é o contrário, no Ravencoin você já tem um uso extremo de GPU e memória e um consumo de energia bem excessivo, o que eleva mais ainda as temperaturas, então vocês precisam estar preparados pela moeda que você está minerando, a criptomoeda, pela placa de vídeo que você está utilizando, tá? E qual a melhor forma de a gente estar trazendo aí uma melhor temperaturas, uma melhor eficiência, tá? Descobrindo aí pra gente fazer a mineração de uma forma mais tranquila, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar vocês aí chegando mais no final de um vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal. Valeu!